Olá, tudo bom com vocês? Você já parou para pensar por que a medicina moderna é tão avançada? A tecnologia é absurda. Os exames estão cada vez mais sofisticados. Mas mesmo assim, as doenças crônicas só aumentam. Ansiedade, depressão, doenças autoimunes, dores que não passam, câncer, isso não é coincidência. Isso não é teoria da conspiração. Isso é história. E agora eu vou dividir com vocês a história da medicina moderna que muitos não fazem nem ideia. Durante milhares de anos, a saúde sempre foi vista como equilíbrio. Equilíbrio entre o corpo, mentes, emoções, ambiente, forma de viver. Hipócrates, que foi considerado o pai da medicina, já dizia: antes de curar alguém, pergunte se essa pessoa está disposta a abandonar o que a adoece. Ou seja, o corpo sempre foi entendido como reflexo da vida que a pessoa leva. Mas esse entendimento ele começou a mudar drasticamente no século XX. E agora eu vou falar para vocês dos Rockefeller e a virada do modelo. Bom, então, no início do século XX, um dos homens mais ricos da história, chamado John D. Rockefeller, construiu a sua fortuna em cima da indústria do petróleo. E foi aí, exatamente aí, que tudo começou a mudar. Rockefeller percebeu que os subprodutos do petróleo poderiam ser transformados em químicos sintéticos. E esses químicos passaram a ser usados, adivinha quê? Na fabricação de medicamentos. O problema não era nem a tecnologia em si, o problema é que, naquele momento, surgiu uma oportunidade gigantesca de lucro, remédios patenteáveis. Então, neste momento, as plantas, as terapias naturais, as abordagens holísticas não poderiam ser mais patenteadas, mas os medicamentos, sim. E foi então que grandes investimentos passaram a financiar escolas médicas, universidades e também pesquisas, desde que a medicina fosse moldada dentro daquele novo modelo, ou seja, tratar sintomas e não investigar causas. Então as doenças passaram a ser vistas como falhas isoladas do corpo, e não como reflexos de desequilíbrios emocionais, ambientais, energéticos e comportamentais. A partir daí, então, as práticas milenares de cura que olhavam o ser humano como um todo foram sendo rotuladas como alternativas, não científicas ou sem comprovação. Enquanto isso, o foco começou a ser qual remédio silencia o sintoma mais rápido. Não importa se a raiz do problema continuar ali. E, gente, só para esclarecer, eu não tô aqui dizendo que medicamentos não salvam vidas ou não são importantes. Eles salvam e muito. Mas o ponto aqui é outro. Quando o lucro vira prioridade, a prevenção deixa de ser interessante. Um paciente curado não gera retorno financeiro. Um paciente crônico, sim. E é por isso que hoje muita gente vive medicada, mas não curada. Controlada, mas não saudável. Funcional, mas não equilibrada. E quando você começa a entender essa engrenagem, você percebe porque quase ninguém te ensina a entender as suas emoções, regular o seu sistema nervoso e tratar a verdadeira origem do adoecimento. Bem, o resultado então foi um sistema extremamente eficiente para apagar incêndios, mas muito limitado quando nós falamos de doenças crônicas. Gente, a maioria dessas doenças não surge do nada. Elas se constroem ao longo do tempo. Estresse constante, emoções reprimidas, traumas que não foram elaborados, padrões de pensamentos que são destrutivos, comportamentos que vão contra a própria natureza da pessoa. E mesmo assim, o foco quase sempre é apenas no sintoma. Qual sentido faz isso? Críticas internas ao sistema. E quem denuncia isso não são terapeutas alternativos não, viu, gente? São médicos, pesquisadores, cientistas que atuam dentro do próprio sistema. Eles estão falando há décadas que o modelo atual ele é recompensado por procedimentos, prescrições, intervenções, mas não incentiva olhar para a raiz do adoecimento dos pacientes.
Isso não é ser contra a medicina, é reconhecer os limites de um modelo. E quando a gente diz que isso é estrutural, não é algo distante demais. Recentemente, no Brasil, aconteceu uma denúncia gravíssima que chegou ao Senado, envolvendo uma das maiores operadoras de plano de saúde do país. Segundo documentos e áudios que motivaram um pedido, inclusive, de audiência pública, alguns médicos teriam sido pressionados por essa operadora de planos de saúde a não prescrever determinados medicamentos oncológicos, gente. Esse caso ainda está sendo apurado, mas ele escancara uma coisa que é muito importante. Quando decisões clínicas passam a ser atravessadas por interesses econômicos, a saúde do paciente deixa de ser prioridade. E isso não é só no Brasil, infelizmente. É um reflexo de um modelo global. Bom, pessoal, antes de contar esse próximo caso para vocês, eu preciso deixar uma coisa muito clara aqui, cristalina, como eu costumo dizer. O objetivo aqui desse canal não é dizer que uma planta, um ritual ou uma experiência específica cure doenças. O objetivo é mostrar que, principalmente nas doenças crônicas, a raiz desse adoecimento costuma estar muito mais ligada a emoções, pensamentos e comportamentos do que apenas a fatores externos. E é isso que esse canal aqui se propõe a discutir. Por isso, eu quero dividir agora o caso com vocês da Maria Z. Bom, pessoal, existe um caso brasileiro que ilustra muito bem isso, conhecido no documentário exibido pelo History Brasil. A Maria Z foi diagnosticada no ano de 2000 com um câncer avançado, com múltiplas metástases espalhadas pelo corpo inteiro. Segundo os médicos, não tinha mais condição de fazer nada no tratamento oncológico dela. E aí ela relata que ela participou de um trabalho espiritual dentro da tradição do Santo Daime, que utiliza a medicina da ayahuasca de uma forma ritualística e também religiosa. Então ela relata que durante essa experiência, ela compreendeu com clareza como que a doença dela tinha se formado, emocionalmente, mentalmente, existencialmente. Ela relata que ela ficou durante 5 dias tomando apenas a medicina da ayahuasca, sem se alimentar com mais nada. E depois disso ela refez os exames médicos dela e, segundo os médicos, tumores haviam desaparecido, dando lugar a formações císticas ocas que também, com o passar do tempo, regrediram. Então a medicina chama esse tipo de fenômeno de remissão espontânea. É raríssimo e ainda sem uma explicação científica clara. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O ponto de reflexão que eu quero trazer aqui para vocês não é apenas da medicina da ayahuasca, não é a religião, não é o ritual. O ponto importante aqui é a consciência. O que mudou foi a relação daquela pessoa com a própria vida, com os próprios sentimentos, com a própria história dela. Hoje, a ciência já reconhece que estresse crônico, traumas não elaborados, as emoções reprimidas afetam diretamente o sistema imunológico, hormonal e inflamatório. E quando isso muda, gente, o corpo simplesmente responde. Ignorar esses relatos não é científico, é fechar os olhos para algo que a gente ainda não compreende muito bem. Bom, pessoal, é exatamente por isso que o Holistic Health existe. O objetivo desse canal é trazer consciência. Não para você abandonar os médicos ou os tratamentos, mas para você entender o que, dentro da sua história, das suas emoções, dos seus pensamentos e dos seus comportamentos, pode estar sustentando algum tipo de sintoma que você carrega. Cada pessoa vai encontrar ferramentas diferentes dentro do seu próprio contexto social, cultural e também das suas crenças. Em terapia, autoconhecimento, espiritualidade, mudança de hábitos, apoio emocional. Então, quando você identifica o que é que não está saudável dentro de você e ajusta isso, o corpo para de precisar gritar. O sintoma ele vai aparecer quando algo não foi ouvido. Olha, gente, e se isso que você está ouvindo aqui está fazendo sentido para você, se inscreve agora no canal. Ativa o sininho, porque aqui no Holistic Health Universe a gente fala de saúde de um jeito que vai conectar o seu corpo, sua mente, suas emoções e sua energia sem superficialidade.
E aproveita para comentar aqui embaixo se alguma parte desse vídeo já despertou algo em você. Esse espaço é uma comunidade de consciência e a sua presença aqui faz toda a diferença. Gente, esse canal não é sobre curar doenças, é sobre entender o porquê que elas surgem. Se isso fez sentido para você, seja muito bem-vindo ao Holistic Health Universe Brasil. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!